Nocautecast 23 no ar, mais uma edição aqui do seu podcast de MMA, feito por nós aqui, fãs de MMA. E se você quer acompanhar mais de perto o nosso podcast, todo o nosso material, se inscreva no canal no YouTube, youtube.com/nocautecast. Também a gente tem disponível lá no Spotify. A gente tem para agregadores de podcast de Android, é só você colocar na sua busca lá Nocautecast e vai achar de forma rápida. E tem também as nossas duas redes sociais que a gente está usando. Uma delas é o Instagram, que a gente põe notícias, lutas casadas e algumas coisas a mais. E também são replicados esses mesmos posts lá para a página do Facebook. Tudo, se você colocar Nocautecast na busca, você encontra de forma prática. Beleza? E vamos lá, eu sou o Davi Carvalho e vou chamar meus brothers aqui que estão fazendo parte de hoje da gravação do podcast. Começando com ele, Léo Paz. E aí, Léo, como anda as coisas? Um bom dia, boa tarde, uma boa noite aí pra galera que nos escuta, né? Um salve pros outros membros que serão apresentados, um abraço pro nosso querido Davi. E vamos aí falar desse fim de semana que foi um fim de semana aí que infelizmente chegou um determinado momento do dia, aí você tinha que escolher entre uma luta ou outra para assistir. Mas foi dois eventos bacanas aí e o Brasil conseguiu terminar a noite de uma forma bem feliz aí. Boa, Léo. Com a gente também aqui, participando do nosso cowboy. E aí, Gabriel, beleza? Davizão, como é que vocês estão? Meus amigos da bancada, que prazer estar com vocês. Depois desse final de semana maravilhoso, né? 2 eventaços aí, foi muito bom. Boa. Por último aqui, não menos importante, André G. E aí, André, como anda as coisas? E aí, suave, Davizão? De boa. Bom demais, muito feliz de estar aqui falando com vocês novamente sobre MMA e vamos lá, começar. Boa, esse final de semana foi cheio, teve vários nomes bons, Anderson Silva, José Aldo, Patrício Pitbull, Namajunas, Batistaca, Patolino, só nome grande, hein, rapaziada? Vamos começar. UFC 237, Namajunas versus Jessica Batistaca. Rolou aí sabadão agora que passou, 11 de maio, na Dionesse Arena, Rio de Janeiro. Separei alguns destaques aqui pra gente falar. Primeira luta da noite, pela categoria Galo Feminina, teve a Thalita Bernardo, que originalmente ela estava casada com a Melissa Gatto, mas ela acabou se lesionando. Entrou no lugar dela aquela que não é a mulher do Belo, mas também chama Viviane Araújo, que foi chamada com uns 3 ou 4 dias de antecedência por 2 categorias acima da que ela costuma lutar e ainda conseguiu vencer com um belo TKO. Então a Viviane Araújo fez uma bela estreia, nocauteando a Thalita Bernardo. Também pelo peso galo eu separei também um outro destaque, Raoni Barcelos. Ele também que estava, se eu não me engano, essa luta era com o Said Nurmagomedov, que estava casada. É isso? Você lembra disso, André? Era com o Said Nurmagomedov que estava casada, né? É isso mesmo, a luta caiu faltando, 2 semanas pro evento. Isso, aí entrou o Carlos Joachim, que o Raoni acabou vencendo por um TKO. Você curtiu a luta, André? O Raoni tá vindo bem até, né? Ele acho que é a 3ª luta dele em vitória. Isso, e ainda continua aí invicto, né? Eu acho que ele tá invicto ainda dentro do UFC e fez uma luta bem legal, cara. Ele teve um momento ali no primeiro round que o Joachim conseguiu quebrar as ações, mas voltando para o segundo round ele dominou completamente. Foi muito convincente aí a apresentação dele. Boa, e eu separei uma outra luta também que foi pelo meio pesado, que o Ryan Spann venceu, que foi a 3ª luta dele, 3ª vitória no UFC. Venceu o Minotauro. E a gente pode até levantar uma discussão aí dessa questão do pessoal que já tá, como a gente tá falando de UFC Brasil, UFC Rio, né? E a gente fala sempre que o Brasil tava naquela entre-safra, que entrou numa entre-safra de lutadores, mas parece que agora tá vindo grandes nomes, mas tem nomes que ainda estão aí da velha guarda. E Gabriel Sater, o Ryan Spann, ele demonstrou assim uma diferença
tamanho, diferença de tamanho enorme contra o Minotauro, velocidade, assim, foi uma luta. No primeiro round já foi um nocaute. E ele levanta meio que uma discussão também dessa questão de momento de parar, de velha guarda, saber escolher a luta certa, porque assim, Minotauro é um grande nome do MMA, mas às vezes, se ele quer continuar lutando, não precisa necessariamente tentar galgar tanto uma luta tão difícil como essa, né? Olha, como você falou, foi nitidamente a diferença física, assim, né, aparente aos olhos, né? E quando começou também a velocidade de um para outro, a vontade do americano. Então, assim, eu fiquei impressionado como um cara não ranqueado, né, conseguiu fazer um estrago tão grande no brasileiro. E claro, é um leão novo contra o leão velho, aquele velho argumento, né? Adoro o Minotauro, ele já deu várias alegrias pra gente. Vi ele no UFC Curitiba, aquele evento histórico na Arena da Baixada, ele arrebentou lá o Patrick Cummins, se eu não me engano. E, enfim, gosto muito do Minotauro, mas realmente, ele, melhor do que ninguém, vai saber dizer se é hora de parar ou não. Acho que ele tem lenha pra queimar, né, mas sem dúvida alguma você vê que a geração que já tem uma quilometragem, né, grande no esporte, a hora vai chegando, né, a conta vai chegando, assim como pro Pitbull, né, estava mais lento que o adversário. É complicado, é um esporte que é muito, onde a idade e a quilometragem faz diferença. É verdade, e aproveitando que você falou do Pitbull, que ele lutou com o argentino lá, o Laureano, né, e ele acabou perdendo na decisão, mas foi o momento também onde aconteceu em paralelo. O Léo comentou aí no começo do podcast que foi um final de semana onde a gente teve que escolher vários eventos. Eu puxo até um parênteses aqui pra gente comentar que no momento dessa luta do Pitbull, eu peguei o celular, eu deixei o canal Combate rolando na TV, peguei o celular e acompanhei o Bellator, que teve a luta do Michael Page, que tava já há tanto tempo no Bellator, acabou encarando aí dentro desse GP do Bellator, encarando o Douglas Lima. Você assistiu essa luta, Léo, do Douglas Lima contra o Michael Page? O que você achou? Então, esse foi o momento de indecisão, né? Para ver justamente o Page contra o Lima. E o início do round não teve tanta coisa assim, né? Foi uma movimentação, um controle de distância e de movimentação do Page que o Lima ficou meio receoso de atacar, porque a distância que o Michael Page mantinha do Douglas Lima era enorme, era gigantesca, né? Mas a luta não teve tanta movimentação assim, né? Até o momento em que o Page foi fazer uma movimentação de chute e acabou se embolando e caindo por baixo, né? E aí foi pro segundo round, o Michael Page voltou um pouco mais agressivo. Isso permitiu que o Douglas Lima também fosse mais agressivo, né? E acabou culminando aí num nocaute que foi um absurdo, assim. Depende do ângulo que você olha, nem parece que o soco pegou, mas o cara caiu, parecia uma borracha. Foi, olha, impressionante. O Douglas Lima foi muito inteligente, né? Encontrar aquela distância, a perna ali do Michael Page dando sopa. Foi muito, muito sagaz. Agora, a gente acabou a luta do Douglas Lima, do Michael Page. Que a gente fez, voltou pro UFC. Tava rolando já. José Aldo versus Alexander Volkanovski. Uma luta onde teve... expectativa era grande pra gente, porque José Aldo, que era um dos primeiros ali, número 1 da categoria, tava querendo fazer... segurar aquela posição para galgar mais uma disputa de cinturão. Gabriel, o Volkanovski, ele demonstrou assim parece que tudo que o Aldo tentava não dava certo com o Volkanovski, né? Ele foi um cara ele tava muito forte na luta. Ele sabia, ele tava rápido assim como o Aldo, assim, na trocação ele tava se dando bem, ele acertou bons golpes no Aldo. Naquele momento de clinch ali na grade, ele conseguiu acertar várias joelhadas no Aldo, que deve ter também feito uma diferença porque o Aldo, você via que ele não tinha para onde correr, então assim, em alguns momentos ele conseguia girar, né, sair da grade e voltavam em pé ali na distância. O que te surpreendeu nessa luta do Volkanovski, ou te decepcionou mais a empatia do Aldo na luta?
Foi uma combinação de fatores, né? Porque o Volkanovski, eu sabia que faria um jogo desse tipo, de antijogo, né, de lutar com a estratégia debaixo do braço para ganhar não dar espaço pro Aldo desenvolver o jogo dele, sabe? Ficar cansando o braço do brasileiro, que tem uma pegada muito pesada também, tanto de chute, tanto de soco, né? E o próprio Aldo, né, confessou depois da luta que ele lutou muito mal. Então, infelizmente, nessa profissão deles, um dia ruim no escritório, meus amigos, é na frente do mundo, né? Então, quando ele tem um dia ruim, o cara tá bem, consegue fazer um jogo mínimo ali, ganha por uma pequena margem, leva a luta, numa luta que não teve emoção, foi chata de ver, até fiquei curioso para falar com o mestre Orsano, que não tá aqui hoje, sobre essa luta, que é um tipo de lutador que ele odeia, detesta, né? A pessoa que faz esse antijogo de não lutar mesmo, de ficar amarrando, mas é uma estratégia que dá certo, não é plástico, não é bonito de se ver, mas leva a luta, né? Como eu falei, o Aldo mesmo confessou, deu um depoimento que foi uma das piores lutas que ele, né, lutou na carreira dele, ele ficou muito decepcionado, mas bola pra frente, não tem o que fazer. O Volkanovski agora vai assumir o primeiro lugar no ranking peso pena, né? Acabaram de confirmar aí a luta do Max Holloway contra o Frank Edgar, mas eu confesso que o australiano seria um lutão também contra o campeão. Boa, e Gabriel, nesse mesmo momento da luta do Aldo do Volkanovski, na noite do sábado, tava também, como a gente falou, tava acontecendo o Bellator, então o que a gente fez? Deu uma zapiada também, tava rolando Patrício Pitbull versus Michael Chandler, a disputa do cinturão dos leves, o Patrício, que também ele já é campeão dos penas do Bellator, né, tava disputando o segundo cinturão ali no Bellator. E foi uma luta rápida, Pitbull conseguiu um nocaute. O que você achou? Você ficou feliz com esse duplo cinturão? E é o primeiro brasileiro no Bellator, né, que tem 2 cinturões. Você assistiu essa luta, Gabriel? Olha, fiquei muito feliz por ele. Muito feliz mesmo, claro, como brasileiro, mas assim, aquele soco na cabeça, ali meio que na têmpora, meio na parte de trás da cabeça ali, eu não acreditei, porque o Chandler, eu sigo ele no Instagram, ele treina muito, o cara é um tanque, o cara, né, tem um campo absurdo, então assim, eu até achei que ele teria um leve favoritismo aí, mas, olha, eu fico impressionado, sabe o que me impressiona, Davi? É que o Pitbull, ele tem uma estatura que fatalmente ele teria que lutar, se ele tivesse no UFC, ele era um peso galo, cara, ele é do tamanho do Marlon Moraes, fiquei sabendo, entendeu? Então assim, é muito impressionante que ele consiga ser campeão de categoria no leve, né, lutando com atletas muito maiores que ele, super técnicos, e no caso, né, é um cara que nocauteou seu irmão, né, um nocaute visceral no primeiro round, em cima do Patrício. Fiquei feliz por ele, né? Claro que depois da luta teve essa polêmica toda, né? De como ele falou no pós-luta aí, né? A maneira que ele se expressou, de repente não foi a melhor maneira, né? Ele poderia ter focado mais no cara, entendeu? E não ter criado uma animosidade do público com ele, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que vender o atleta tem que se vender, tem que também, né, pensar pelo lado do marketing pessoal, que vende luta, se é bom pra ele, bom pra marca dele, é bom pro evento. Então, às vezes, as pessoas também têm que canalizar essa agressividade, né, em cima da pessoa que causou, entendeu? No caso, né, o lutador que ele derrotou. Boa. E como a gente vai voltar pro UFC agora, a gente só deu essa zapiada no canal, a gente foi pra Fox Sports, vimos essas 2 lutas do Bellator. Aproveitando que a gente tá falando ainda do Bellator, Léo, você acha o Pitbull, ele tá no Bellator ali, dois cinturões... Se ele fizesse uma migração pro UFC, o que você acha como ele entraria no UFC hoje? Em ranking de qual categoria? O que você acha que seria bacana de ver o Pitbull hoje no UFC? Putz, olha, eu vou te falar que assim, a categoria dos leves, obviamente não é a casa dele, né? Ele mesmo sabe disso. Ele só fez essa luta justamente para vingar o irmão, né? E porque ele é um cara que se sente à vontade em lutar de qualquer maneira, né? Ele já deu declarações já falando que lutaria de qualquer peso, enfrentaria peso pesado, aquela coisa dos antigos, né? Mas a categoria dele, eu concordo com o Sater, né? Que a categoria dele tinha que ser, né, a dos pesos penas, aliás, do peso galo, né? Ele tem tamanho de peso galo, ele tem porte para peso galo, mas ele gosta de lutar mesmo no pena, né? E hoje, né, se você for pensar no top 10 do UFC,
ele tranquilamente, na minha opinião, ele seria ali um top 5, né, porque hoje, né, o campeão é o Holloway, o primeiro era o Aldo, né, que agora vai passar a ser o Volkanovski, né? Então aí vem o Volkanovski, o Aldo, o Brian Ortega, o Frank Edgar, que está casado com o campeão, né? O Moicano e o Zabit, né? Então assim, ele tranquilamente entraria ali um top 3, né? No lugar de repente de um Brian Ortega, né? Porque ele é um cara muito, muito diferenciado. Eu já vi entrevistas dele e ele de fato é um cara que estuda a luta. Não é que nem alguns lutadores que não gostam de assistir luta, que não gostam de só ver luta para estudar o adversário, só ver evento que é convidado. Ele não. Ele já disse que ele é viciado, mesmo, né? Ele gosta, ele acompanha, ele sabe a carreira de lutadores que não estão nem no UFC nem no Bellator, né? Ele gosta de entender. Você vê a postura que ele lutou contra o Michael Chandler, é uma postura que ele adotou nos últimos 2 anos, desde daquela derrota que ele teve pro Daniel Strauss, que ele já falou que aquela luta fez ele entender que ele precisava mudar o treino dele. E ele incorporou muito forte essa movimentação de entra e sai do karatê, né? Que foi uma coisa que fez muita diferença para essa luta dele. Então é um cara extremamente dedicado, extremamente talentoso e muito trabalhador, né? Então é um cara que, assim, independente do lugar hoje, é difícil de falar que hoje ele é o maior peso-pena do mundo, porque tem um cara chamado Max Holloway que é assustador, mas que seria uma luta muito legal entre ele e o campeão do UFC, seria maravilhosa. Boa. Passando aqui para uma próxima luta pelo peso médio, Jared Cannonier venceu Anderson Silva por TKO. André G, a gente que estava acompanhando o Anderson esse tempo, a gente estava ainda na dificuldade de entender o Anderson na idade que ele está dentro do UFC, até que ele fez essa última luta com o Israel Adesanya, que todo mundo ficou, uma qualidade técnica, encheu os olhos. Aí ele resolveu pegar o Cannonier, se eu não me engano era o 10º da categoria, acho que sim. Tivemos essa luta que o primeiro round ali, tava interessante, a gente tava vendo um Anderson competitivo ali com o Cannonier. Eu acho que até ele tava conseguindo se encontrar na luta, onde teve uma fatalidade ali pro lado do Anderson, mas que foi uma vitória pro Cannonier, não dá pra tirar também esse símbolo de vitória, porque o Cannonier conseguiu acertar um chute na perna do Anderson em cima do joelho direito, onde o Anderson caiu já segurando a perna, gritando, e assim, aposto que passou um flash na cabeça de todo mundo que estava assistindo essa luta da época da luta contra o Chris Weidman, onde o Anderson quebrou a perna, só que foi a outra perna, né? Foi a perna esquerda. André, foi frustrante para você? Como que você lê essa derrota do Anderson pro Cannonier? Primeiramente, cara, foi o começo da luta ali, ele surpreendeu. Na verdade, ele não surpreendeu, né? Ele mostrou o que a gente já esperava, que ele fosse conseguir, né, manter ali o Jared Cannonier desconfortável na luta, conseguisse ali manter ele na distância. Quando ele teve alguns problemas ali no clinch, ele conseguiu se sobressair. O Coase utilizou bem o clinch do Muay Thai, estava fazendo uma boa apresentação, mesmo ele já sendo um lutador veterano. A gente sabe que ele é melhor que o Jared Cannonier e ele estava mostrando isso até o momento ali, né, em que o Cannonier encontrou aquele chute, um chute incrível que ele acertou ali bem na parte de trás do joelho da perna direita do Anderson, e que levou ele a nocaute instantâneo, né? Ele acabou tendo alguma lesão ali, sentiu alguma lesão, caiu. A gente fica mesmo preocupado, com certeza todo mundo lembrou dessa luta aí que você disse com o Chris Weidman, mas é aquele tipo de nocaute que fica um gostinho amargo,
mas que você entende, né, que não é nem que o cara foi ruim, o cara não lutou mal, ele simplesmente ocorreu ali uma fatalidade, um golpe ali que entrou muito perfeitamente, acabou lesionando e tirou ele da luta. Eu gostei do que eu vi do Anderson Silva, achei que foi, foi o maior momento da carreira do Jared Cannonier até aqui, e o que aconteceu depois da luta foi o que foi mais impressionante, porque eu não lembro de ter escutado uma vaia tão sonora assim até hoje em nenhuma outra luta, nem quando veio o Colby Covington aqui no Brasil. Eu acho que foi tão sonora igual a que a gente escutou nesse sábado aí pro Jared Cannonier, embora eu entenda aí que o público possa ter esperado, né, que depois ali de quando o Anderson estava no chão ele fosse atrás e tentasse prestar, né, mostrar um pouco de respeito ao ídolo brasileiro, mas eu entendo também o Cannonier de estar se sentindo desrespeitado naquele local e demonstrar isso para a torcida. Eu acho que ficou feio para ele, ficou feio para a torcida brasileira, e quem se saiu bem nessa luta aí não foi ninguém, só o bolso do Anderson, que está com $600 mil a mais. Verdade. Essa questão o Cannonier ainda até fez um sinal, né, meio colocou a mão atrás da orelha, assim, meio que falando, e aí, eu quero ver o que vocês têm para me dizer agora, e o que vocês falam agora. Aí a torcida resolveu responder dessa forma aí. Ele até que teve uma postura bacana depois, ele resolveu não entrar nessa, entre aspas, né, discussão com a torcida. Ele, na hora que foi perguntado no octógono ali, ele deu um tempo pra torcida acalmar, pra ele poder responder. Acabou que ele deu um tempo e ninguém mudou nada, continuaram vaiando. E ele respondeu, elogiou o Anderson, falou que respeitava o Anderson, que era um grande lutador, uma história, um lutador histórico no MMA, enfim. Não tinha muito o que fazer quando você tem esse efeito de massa, assim, ali ele até teve uma postura razoável e a torcida fez o que tinha que fazer lá, que o pessoal do evento se empolgou também, e não sei se eles julgam isso como positivo, mas a gente não estranha essa reação da torcida, né? E Gabriel, você daqui a pouco vai ter sua coluna dos casamentos, né, do Matchmaker, mas falando do Anderson Silva agora, a gente podia fazer também um exercício aqui. Como a gente discutiu aqui com o André, o Anderson já é um cara que eu acho que ele vai fazer 46, se não me engano, 45, 46 anos. Teve esse chute que ele recebeu na perna, que ele falou que ele já estava vindo de uma lesão, e a gente entende que o Anderson já saiu de algumas lutas daqui no Brasil, já deixou de lutar, também por problema de lesão, alguma coisa assim. E pro Anderson era um peso você ter que resolver sair do UFC no Brasil, então ele resolveu, se é real mesmo essa lesão, que eu acredito que seja, ele resolveu se manter na luta. Não pareceu que será algo grave, porque depois eu vi informações da imprensa falando que o Anderson não foi para um hospital depois da luta, ele foi para casa dele. Então assim, se tivesse sido algo muito grave ali, ele teria ido direto para um hospital para fazer exame, enfim, e isso é o que eu li também na mídia. E Gabriel, o que você vê agora para um futuro do Anderson, considerando essas situações que a gente tem? Realmente é uma situação complicada, né? A gente precisa ver primeiramente o que aconteceu com o joelho dele. Qual o tipo de lesão, né? Porque no começo o pessoal na transmissão já achou que tinha torcido o joelho dele, aquele tipo de cirurgia leva 1 ano de recuperação, que seria o fim do Anderson. Mas a gente tem que esperar para ver realmente o que aconteceu de fato com a lesão dele. A partir disso, você tem como ter um prognóstico do que fazer em relação a uma lenda que é o Anderson, né? Ele já conquistou tudo que ele podia conquistar e nada mais justo do que poder lutar por prazer, como ele mesmo coloca, né? Felizmente o UFC valoriza ele financeiramente, né, pagando 600 mil, 620 mil de bolsa para o atleta, né, declarado, pode ser que seja mais, né, com o pay-per-view, mas eu espero que assim, ele volte, porque o Anderson da Show, ele se apresentou de uma forma excelente contra o Adesanya, foi pau a pau com o cara que vem contra o Adesanya, que vem do kickboxing, vem do Glory, quer dizer, ele não tentou nem momento de levar pro chão, ele manteve a luta em cima, ou seja, eu acho que se ele não tivesse sido lesionado, né, com aquele chute do Cannonier,
ele teria uma luta muito interessante a seguir nos próximos rounds, porque a gente sabe que o Anderson demora a pegar o tempo do adversário, ele começou a soltar, mandou um chute bem forte no plexo do adversário, enfim, ele teria condições de fazer uma belíssima luta, eu tenho certeza. Indo pra luta principal pela categoria palha, disputa de cinturão da categoria palha, né? A Jéssica Batistaca venceu a Rose Namajunas e uma luta onde, eu não sei vocês, mas assim, eu tava curtindo muito ver a luta. Em primeiro lugar, eu não tava torcendo pra nenhuma das duas, porque assim, eu gosto muito da Jéssica Batistaca, mas eu também gosto muito da Rose, então assim, eu tava meio neutro nessa luta. Só que assim, a performance que a Namajunas estava apresentando era uma coisa tão perfeita, era um MMA puro ali, você via que ela estava com uma movimentação perfeita, ela estava mantendo uma distância perfeita da luta, a Jéssica não estava encontrando a Namajunas, a Jéssica chegava perto, ela dava jab e conseguia algumas combinações. Quando a Jéssica conseguia encurtar, a Rose era completamente arisca, conseguia já se preparar, ela conseguiu encaixar uma Kimura em pé ali, onde a Jéssica conseguiu numa primeira situação desvencilhar jogando a Rose, só que a Rose já conseguiu reverter indo pro braço da Jéssica. Então assim, eu estava muito empolgado para a luta da Namajunas. E depois teve essa situação onde aconteceu a mesma coisa, a Jéssica estava tentando no segundo round, a Rose demonstrou uma leve diferença na velocidade, né? Se bem que a gente não consegue afirmar tanto porque não teve muito tempo da luta do segundo round, então a gente ficou com uma impressão que ela já tinha desacelerado um pouco, a Jéssica estava conseguindo aproximar mais, e numa dessas aproximações aconteceu a mesma coisa que já tinha acontecido. A Jéssica embolou ali com a Namajunas conseguiu já meio que preparar ali uma finalização no braço da Jéssica, só que a Jéssica, que ela fez, agarrou pela perna da Rose, levantou e arremessou a Rose no chão, apagando a adversária. Léo, eu vi muita gente falar desse golpe da Rose. Tava sendo bem frustrante para a Rose. A Rose já mostrou algumas vezes em algumas lutas isso. Ela leva alguns golpes no começo para depois ela conseguir encontrar a distância de encurtar, ou no ground and pound, ou exatamente num knockout. Mas ali a Jéssica não estava conseguindo encontrar tanto a distância com a Namajunas. Mas ela foi feliz nesse final da luta, com essa, de fato, uma batistaca, né? Ela levantou a Namajunas lá no segundo andar e jogou no chão, apagando. Muita gente falou desse golpe, se é permitido ou não. Que você achou dessa luta e como você faz um panorama ali da sua visão para essa vitória da Jéssica? Assim, não dá para tirar os méritos em momento algum da Jéssica. Foi uma vitória com um ponto de exclamação muito importante. Apesar que ela estava apanhando a luta inteira nesses 2 rounds, né, foi basicamente 10-8, ela não conseguia encontrar a distância, quando encurtava não era tão eficiente. Os momentos que ela mais levou perigo foi justamente, entre aspas, nos 2 clinches que ela aplicou. Ela quase tomou um armlock impressionante segurando a Namajunas, e depois no segundo round ela fez o mesmo movimento, mas aí ela conseguiu aplicar a batistaca, né? São 2 coisas aí, né? Claramente ela não é a lutadora mais habilidosa do Cage, né? Ali quem estava se movimentando muito mais fluido, colocando mais golpes, saindo, entrando, invadindo, quem tinha mais armas era a Namajunas. Porém, essa é a beleza do esporte, que é MMA, né? Às vezes um movimento pode mudar todo o rumo da luta, porque tava um monólogo e de repente a Jéssica encontrou, através daquela força física absurda que ela tem, né, num movimento que ela muitas vezes já faz. Ela aplicou uma queda assim
contra a Ioana na época, ela aplicou contra a Claudinha, ela aplicou esse movimento mais de uma vez, né? Então, ela tem os méritos, sim. Não acho que precisa ter revanche, porque foi uma vitória bem contundente, e a Ana Mayunas não era a campeã dominante da categoria, mas que se elas lutarem aí umas 10 vezes, não dá para garantir que a Jéssica saia vencedora na maioria delas. Muito pelo contrário, numa revanche eu até apostaria numa vitória da Ana Mayunas, tirando o fato, é claro, que a Ana Mayunas tem um probleminha aí psicológico que atrapalha ela nas lutas, no decorrer da carreira dela, e ela já mostrou isso. Mas a Jéssica tem todos os méritos desse movimento da vitória, claro. Boa. E Gabriel, como eu falei, eu tava assistindo a luta de uma forma meio indiferente, sem torcer para uma das duas, né? Então, meio que por eu estar analisando tanto a luta da Rose, eu tava gostando muito da luta, eu tava empolgado. Aquela vitória da Jéssica foi do nada, assim, e eu fiquei meio chocado na hora. Eu fiquei olhando a Rose, ela ficou caída ali. Pra mim foi um momento que eu fiquei tentando digerir a situação, se a Rose tava bem. Foi um golpe meio feio, né? Ela caiu de costas, assim, a gente sabe que o quão traumáticos podem ser esse tipo de golpe. Como que você viu essa parte do golpe mesmo? Como que você analisa isso? Questão de se você acha viável uma discussão se é válido ou não. Como que você vê esse lado? Logo após a luta, né, muitos internautas perguntaram pro John McCarthy, ex-árbitro oficial do UFC, sobre essa questão dessa queda, se é permitida, né? Pelo alto risco de machucar um atleta, né? E realmente todo mundo que viu aquela cena, eu mesmo, a Jéssica ganhou ali a luta, eu fiquei feliz, mas quando eu vi como é que foi a queda, eu e minha esposa, a gente ficou assim super preocupado pela Rose. Como o Davi colocou, ela é uma atleta excelente, uma pessoa também formidável, né? Não conheço a Rose, mas ela é muito do bem, todo mundo gosta muito dela, então a gente ficou temeroso, né, por algo mais sério. E o que o John McCarthy comentou foi o seguinte: quando o atleta está com uma posição, né, que a Rose estava com uma Kimura encaixada ali na Jéssica, parece, e a Jéssica estava se defendendo dessa finalização, ela pode jogar a atleta da forma que for, que não é ilegal. Achei curiosa essa informação, né? E muito destino, né, da atleta brasileira, que Jéssica bate-estaca, minha gente. Ela com bate-estaca, né? Faz história, né? Conseguiu, era segunda tentativa, né, para conquistar o cinturão que ela tinha perdido para o ano passado. Quer dizer, muita pressão em cima dela. O primeiro round foi todo da Rose. Ou seja, ela conseguiu um golpe que, assim, chocou realmente todo mundo naquele momento, né? Ela tem muita força física. Ela até teve uma vez que ela levantou o Luciano Andrade, né, num programa no Combate. O Luciano ficou impressionado com a força física dela. Ela, que quem já viu aquele programa que eu comentei semana passada, Nascidos para o Combate, ela levantava sacos de ração super pesados nas costas. Ou seja, ela é um tanque mesmo, né? Claro que no primeiro round a Rose, com gás, com aquela envergadura, com aquela técnica primorosa que ela tem em pé, foi super bem. No chão também ela já sabia tudo, né, que a batistaca poderia fazer. Quando a batistaca foi pro double leg, ela já tinha aquela Kimura para defender o double leg da brasileira, né? No chão ela já tinha aquele armlock também dela que quase pegou a Jéssica. Ou seja, foi uma luta muito dura, que a brasileira teve luz, teve, sabe, teve a sorte naquele momento, não é sorte, né, mas teve assim, o pensamento que, como ela mesmo colocou, o mestre Paraná gritou para ela, tenta a queda. Ela teve a felicidade e teve um momento, né, o QI de luta naquele momento de fazer algo que foi defender um ataque mas que gerou esse resultado final. Fiquei muito feliz por ela, viu, Davi? Eu vou te confessar. Né? Eu tava torcendo pela Jéssica e ô Léo, Paz e André, não vou mentir pra vocês não, cara, eu mandei isso no grupo depois, né? Quando a Jéssica começou ali a falar do Paraná, o Paraná começou a emocionar ali meus amigos, eu comecei a chorar, cara. Não me lembro da última luta que aconteceu isso não, já deve ter acontecido, mas eu fiquei muito emocionado, porque quando você conhece um pouco da história da brasileira, a dificuldade, né, lá de trás, ela que desceu 2 categorias de peso, né, começou por peso galo, desceu por palha, né, lá em cima ela alternou vitórias e derrotas, duríssima,
sabe, como o pessoal até brinca, aquela meio John Lineker, né? Vai pra cima com o swingão dela ali, veio numa crescente depois da vitória, melhor, depois da derrota pra Joanna Jedrzejczyk, né? Bateu a Claudinha, bateu a Karolina Kowalkiewicz, ou seja, eu torci muito por ela, fiquei feliz que ela ganhou, e ela entrou, finalmente, no hall das campeãs do UFC. Isso é pro resto da vida, minha gente. Boa. Esse programa Nascidos para o Combate que tem com a Jéssica, eu já até comentei em outros podcasts aqui, eu assisti, eu curti muito, cara, é bem emocionante, assim, uma história bonita, acho que foi até você que comentou no grupo lá, o Gabriel, que agora já pode até fazer filme da Jéssica, né? Com certeza, tem tudo pra roteiro de filme. E digo mais, ela comentou ainda, né, não sei se o Léo e o André viram isso aí, ela comentou que teve camps que ela teve que vender equipamentos de treino dela pra pagar as contas, minha gente. E não faz muito tempo, seja, né? Não faz, né, Davi? Não faz muito tempo isso não, umas 3 ou 4 lutas atrás. Teve uma luta até que o Paraná falou assim, olha, ela vai ter que fazer mais uma luta antes da Joanna, isso antes de disputar o cinturão com a Joanna, porque ela tinha que fazer um dinheiro pra fazer um camp melhor. E também tem umas informações também que parece que ela ajuda muita gente financeiramente na PRVT lá, as lutadoras, ou seja, a menina tem um coração de ouro. E eu fiquei feliz que ela ganhou 2 prêmios de performance também, né? $100 mil pra ela. Puxa, é muito gratificante ver uma situação como essa, viu? Uma brasileira que não desistiu e que luta como todos nós aí. E a PRVT tem crescido muito. Eu acho que existem poucas academias no mundo com a quantidade de mulheres que tem a PRVT. A Marina Rodrigues, quando esteve aqui com a gente, comentou, né, que ela tava... ela comentou da falta que existe de mulher no MMA para treinar, né, para fazer camp, e ela conseguiu uma parceira lá da PRVT também para ela conseguir um treino à altura ali, para ela conseguir crescer, né, no jogo dela. É bom que esse nome da Jéssica também em ascensão também, PRVT vai provavelmente, imagina uma academia que não é tão grande com relação a nomes, né, como é a PRVT, agora que tem uma campeã, eles vão lotar lá de mulher, em Brasil que já tem 3 dos 4 cinturões do UFC, a tendência é aumentar muito o quórum aí da mulherada para aparecer para lutar no UFC, né? E André, falando da Jéssica agora que é campeã, a gente pode tentar pensar num panorama daqui para frente, as coisas não estão muito fáceis também não vão ficar, eu sei que nunca foram fáceis para ela o caminho até chegar aqui, mas vai continuar ainda meio complicado, porque agora ela tem ainda uma possível revanche contra a Rose, ainda tem a Joanna, que ela já lutou 2 vezes também, vai ter uma próxima luta agora da Tatiana Suárez com a Nina Ansaroff, que é no dia em junho, 8 de junho. Então, assim, se você pegar as possíveis adversárias que ela tem nessa categoria, também são lutas difíceis, considerando que a gente tem muita grappler, no caso da Tatiana Suárez. A Nina Ansaroff também é uma lutadora muito boa de jiu-jitsu. Tem aquela chinesa também, que tem um jogo muito bonito. Como que você vê esse futuro aqui pra Jéssica Batistaca? Cara, eu acho que é muito complicado esse futuro dela aí. São todas lutas muito difíceis. Contra a Joanna, a gente já viu o que aconteceu. Ela pode, talvez, né, agora ter uma vantagem por conta do momento que a Joanna vive. Acredito também que a Joanna está abalada um pouco psicologicamente com essa quantidade de derrotas seguidas que ela teve. Não vem tendo boas apresentações. Talvez fosse uma adversária vencível para ela, mas ela está bem distante do título no momento, né? Das 2 candidatas reais, que seriam a revanche contra a Rose ou a Tatiana Suárez, são 2 pedreiras gigantes. A Rose mostrando ali, né, uma grande superioridade no primeiro e também no segundo round até o momento da queda, e numa revanche ela pode, né, inclusive melhorar essa performance, adicionando aí também uma defesa de quedas, né? E a Tatiana Suárez é uma wrestler que já participou inclusive de ciclo olímpico, né? Embora ela não tenha ido às Olimpíadas, ela participou de ciclo olímpico, e vai ser impossível de
Jéssica colocar ela para baixo. Então, assim, torço muito para que ela consiga manter o cinturão, torço muito para que ela consiga defender esse cinturão aí algumas vezes, mas o caminho dela está bem complicado. Ô, Davi, não podemos esquecer da performance do Warley Alves, hein? Eu fiquei impressionado, Davi. Olha, o Warley Alves, fiquei extremamente impressionado. Ele que vinha, né, de uma derrota por nocaute quase um ano atrás, um tempasso atrás, voltou com tudo, um Muay Thai solto, chutando muito. A perna do Serginho tava destruída, já no primeiro round já tava muito feia. E assim, ele foi minando e conseguiu o nocaute no terceiro round. Justíssimo esse prêmio de performance da noite pra ele. Ele que é um cara que tem um baita potencial, um talentoso, já bateu o Colby Covington, já bateu uma galera talentosa também. Gosto muito dele. E ele realmente fez uma atuação impecável. Uma das melhores performances do Warley que eu já vi. Exatamente. E do outro lado também tinha um cara que é bem duro, é um cara experiente do UFC, mas que de um tempo pra cá, né, Gabriel, ele tem resolvido não usar tanto o jogo, a arma principal dele, do Serginho, que é o Jiu-Jitsu, né? A gente sabe que o Warley é um cara, como você falou, muito bom no Muay Thai, no jogo em pé. Também tem um Jiu-Jitsu defensivo, já finalizou, acho que finalizou o Colby Covington, como você falou. Ele tem um Jiu-Jitsu razoável, mas o Serginho, acho que ele foi 3 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu. De um tempo pra cá, como eu falei, alguns lutadores têm mania de achar que é trocador. Eu não sei se o tamanho do Warley, ou por ser o Warley, já deu uma intimidada no Serginho, mas pô, o cara com todas o gabarito que ele tem no Jiu-Jitsu, não acredito que isso tenha passado na cabeça dele. Eu acho que realmente foi game plan que ele escolheu de forma errada. E mais um aí que já tá com uma sequência boa de derrotas, que também tá perigando aí passar na regada do UFC, né, Gabriel? Com certeza, Davi. Lógico, a gente sabe a dificuldade que é de quedar a galera no UFC, né? Vai passando a luta, ficando escorregadio, tem uma série de questões que a gente sabe que, né, vai complicando a vida do atleta de chão, entendeu? Tem que, né, cada vez mais lapidar o wrestling, que nem o Damian faz, tá sempre fazendo camp lá fora. Muitas atletas não tem condições de ir pra fora fazer um camp de wrestling para melhorar essa aptidão, né, ofensiva de queda, né? O Serginho naquela luta lá atrás contra o Rocco Martin mesmo, que deve pegar, acho que agora o Demian, né? Eu senti essa mesma necessidade. Falei, por que ele não leva o adversário pro chão? Era uma coisa tão, assim, sabe? Ele é muito fera no chão. Então, assim, acho que ele chegou a levar algumas vezes, eu não lembro de cabeça aqui agora. Mas nessa luta com o Warley foi a mesma coisa. Sei que no clinch o Warley é muito perigoso, tem joelhada, tem cotovelada, mas o Serginho sabe a maneira, né? E tem aquela guilhotina dele que é fatal, né, do Warley, que já finalizou muita gente. Mas ele tinha tudo pra poder levar pro chão, assim, como estratégia, entendeu? Pelo menos tentar, né? Tem que entrar no berimbolo ali, bicho, e levar pra baixo. Pelo entendeu? Menos tentar, né, Gabriel? Ele nem tentou. Exatamente. Exato, Davi. Ele nem tentou. Então, assim, fica difícil, né, cara? Em cima tá ruim, tenta levar essa luta pro chão, cara, né? Eu, como leigo, falando isso aí, né? E eu vi várias vezes o Dida pedindo umas coisas pra ele e ele não tava fazendo também. Então, tem também do cara não tá no dia bom. Eu gosto muito do Serginho, cara. Ele é um cara que tem um carisma, é muito talentoso, sempre me entregou no cage, entendeu? Mas nessa luta e na última também eu achei ele bem apático. Eu achei ele apático quanto o Rocco Martin também. O matchmaker da casa. Olá, meus amigos do Nocautecast, aqui é o Gabriel Sater com o casamento da semana. Bom, vamos casar a próxima luta para nossa campeã brasileira Jéssica Batistaca, que bateu Rose Namajunas com o Batistaca, né? Enfim, olhando o ranking do peso palha do UFC, a próxima luta para ela seria da luta entre Tatiana Suárez e Nina Ansaroff. Quem ganhar dessa luta merece disputar o cinturão sem sombra de dúvidas. Espero que o UFC não coloque a Joanna de novo para disputar o título, furando na fila de quem tá lutando mais vezes e ganhando mais lutas, né? Claro que, por uma questão de timing, o UFC poderia sim casar a Jéssica Andrade contra a Michelle Waterson, né? Para fazer uma luta até que a Tatiana e a Nina lutem, descansem e possam fazer um camp adequado. Por uma questão de timing, eu colocaria também a Michelle Waterson, mas o mais justo foi a primeira opção que eu acabei de falar. A próxima luta que eu vou casar é pro Jared Cannonier, que bateu Anderson Silva. E agora, né, como 10º do ranking,
tem na sua frente 9 opções aí. Não a Adesanya, né, que é o número 1 do ranking, que é o interino e deve pegar o campeão. Né, Romero com Borrachinha estão casados também para lutarem. E Luke Rockhold, não sei por que ainda está no ranking, né, peso médio, já que ele já assumiu e tem luta marcada no peso meio pesado. Ou seja, para mim o UFC ainda vai acabar casando Kelvin Gastelum contra Jack Hermansson, que são 4 e número 5 do ranking, faz muito sentido. E com isso, para Jerry Cannonier, eu casaria ele contra o Ronaldo Jacaré, que é número 6 do ranking. Por quê? Em cima, né, número 9 do ranking também tem o Derek Bronson, faria sentido também essa luta contra o Cannonier. Mas pro UFC, como já Ronaldo Jacaré lutou contra o Chris Weidman, né, na análise combinatória em uma questão de timing, o melhor cenário para o Jared Cannonier seria lutar contra o Ronaldo Jacaré. Se não desse, aí sim, Derek Bronson. UFC Fight Night Dos Anjos vs Lee. Vai rolar sabadão agora, dia 18, em Rochester, nos Estados Unidos. Eu separei alguns destaques aqui. Como a gente falou bastante do UFC passado do Rio, e esse próximo UFC, tem algumas lutas boas, mas eu separei menos lutas pra gente discutir. Os destaques eu separei duas. Uma deles é na categoria dos leves. Charles do Bronx, que é número 14 da categoria atualmente, vai encarar o Nick Lentz. Léo, o Charles do Bronx, por mais que ele tenha uma sequência boa de vitória aí, o que ele tem que aceitar? Uma luta com o Nick Lentz, né, cara? E vai ser uma luta que não sei se representa tanto pra ele, né? Cara, essa é uma das grandes perguntas que tem que ser feita para ele, porque, olha, não faz sentido absolutamente nenhum. Já venceu dele 2 vezes, não acrescenta em nada no ranking, não tem o que fazer, né? Não faz sentido, não é uma luta que tá pegando de última hora, que tem que fechar card, não. Essa luta tá agendada já tem alguns meses. Assim, pra mim, o Charles só tem a perder com essa luta. Porque se ele vence, não fez mais do que obrigação. E qualquer coisa que ele faça que seja inferior ao que ele já fez, né, é um passo atrás. Então, pra mim, não faz sentido absolutamente nenhum. E nem ranqueado o Nick Lentz né? Pois é. Pois é. Acho que o Charles do Bronx quer comprar uns cavalos a mais lá, quer fazer um dinheirinho por enquanto. E pela categoria dos médios, a gente vai ter aí o brasileiro que acho que todo mundo aqui concorda que ele tem uma luta que a gente poderia já ter casado com ele, mas não aconteceu quando teve aquele rolo de Borrachinha com o Romero, com o Jacaré. Teve um momento que sobrou o Borrachinha, eu acho que seria muito mais legal se ele tivesse encarado o Borrachinha, mas ele acabou sendo casado contra o Ian Heinisch, que é o cara de sapato brasileiro. Gabriel, você estava esperando, você achou que poderia acontecer essa luta com Borrachinha, ou segue a vida do cara de sapato, tem que fazer, não pode ficar parado e vão aceitar Ian Heinisch mesmo? Olha, ele não teve o que fazer, né? A categoria tá super embolada, ele tinha que trabalhar. Naquele momento que foi casado essa luta, ele deu até uma entrevista pra gente, né, Davi? Aqui, super gente boa. Ele é muito talentoso também, né? Nem precisa falar, é chovendo molhado. O cara tem grandes condições de bater muita gente, né, ranqueada no top 5 talvez mesmo, né? Ele vem numa crescente muito boa, ele se lesionou e com isso ficou um tempo afastado. Tem aquela questão de ter que voltar, pegar ritmo de novo, né? Vai ser uma luta para ele voltar com tudo mesmo, bater esse adversário e em seguida pedir um top 10 para depois sonhar com o top 5, entendeu? Mas ele tem muito futuro, ele é um cara que vai chegar onde quer. E se ele pegar esse Borrachinha, cara, eu vou te falar, viu? Tem um jogo também pra incomodar o Borrachinha. Boa, verdade. Agora vamos para as lutas que a gente pode fazer uma resenha um pouquinho mais completa aqui. Pela categoria dos meio médios, Neil Magny, que é número 13 do ranking dos meio médios, vai encarar Vicente Luque, que agora é o número 15, que é o recém ranqueado. Eu só quero confirmar aqui, porque quando eu anotei essas lutas que a gente ia conversar, falar sobre, pode ter acontecido uma alteração no ranking, mas se eu não me engano não, né? Vicente Luque ainda é o 15? Ah, ele ainda tá. E o Neil Magny ainda é 13.
André G. O Vicente Luque foi um cara que demorou pra pegar algum ranqueado, alguém. Oi. Essa luta caiu, cara. O Magny tá machucado. Jura? Eu tô olhando aqui pelo Tapology e a informação é essa. Mentira, mano. Pera aí. Come Event, mano. No Tapology. Pô. Aqui no Tapology, pelo menos, tá aqui pra mim. Lutas canceladas. New Magny contra... Originalmente ia ser contra o Eliseu Capoeira, cancelou, e depois contra o Vicente Luque. Aonde você tá vendo essa informação? Pelo Tapology, pô. Ah, eu uso ele, mas não tô vendo nada disso. Nossa, tá. Não, eu tô vendo agora no cartel do Vicente Luque. No cartel do Vicente Luque tá cancelado mesmo. Isso. Caramba, e quando foi isso? Faz tempo? Eu não sei, eu acabei de ver isso aqui agora também, tô meio surpreso. Vocês sabia disso, Gabriel ou Léo? Não sabia disso não, viu, cara? Fiquei chocado. Ô, louco. O Luke Vicente postou hoje no Instagram dele Fight Week. Sabe assim? Cara, eu também tô achando engraçado. Eu abri aqui agora pelo Google, e pelo Google tá confirmada a luta. Será que ela não tinha caído alguma vez? Não, mas eu tô na página do Vicente Luque no Tapology, tá como luta cancelada também, mas eu tô também com a página aberta do evento e tá lá como main event. E o New Magny também, acabei de olhar aqui, ó. Tá confirmado pra ele aqui. Fight Week is here. Super ansioso pela luta. Há 12 horas ele postou isso. Olha, e no Tapology do New Magny também tá como cancelado. Pois é, engraçado isso daí. Só se cancelou agora, né? Aqui, ó, 3 horas atrás. New Magny out of UFC Rochester. Foi 3 horas atrás que ele deu a luta. É por isso, notícia quente. Caramba. Nossa. Espera aí que eu vou ver aqui se eu descubro o que é. Então acabou de... New Magny, a gente tava falando do UFC Rio, ele tropeçou e caiu. E avisa a rapaziada que não vai rolar. Pô, que pena. Uma luta, só porque eu ia falar que o Vicente Luque conseguiu enfim um ranqueado, que é o 13º da categoria, o cara vai lá e machuca. Aqui tá, na notícia tá sem razões, como fala, sem ter divulgado a razão. Simplesmente caiu a luta. Faz aí um... Não, já faz a notícia, Né, mas o problema é que a gente no descritivo do evento a luta tá aqui. Aí se você vai no do New Magny, no próprio Tapology tá como cancelado mesmo, no Vicente Luque também, mas no do evento, se você entrar agora pra ver o evento, deixa eu dar um F5 aqui. O evento pra mim, quando Nossa, eu entro, não tem essa André, luta mais. Acabei de dar um Ctrl F5 aqui, ele atualizou a página, arrancou a luta. Pois é, tá sem ela. Bom, então não tem muito o que falar. Realmente a luta foi cancelada, né? Não acredito nos amigos. E o Magny fora, e o UFC tá buscando novo rival para Vicente Luque. Ô louco. Só porque a gente ia começar a falar agora. Bom, vamos lá então pra luta principal, né? Rafael dos Anjos contra Kevin Lee. André, aproveita então que você tá aí. O Rafael dos Anjos, mais um lutador que tem como uma das artes principais o wrestling também. Como que você vê esse casamento pro Rafael? Luta complicada pro Rafael, mais um wrestler. Outra vez ele vai pegar aí um cara que é capaz de colocar ele em situação desconfortável ali no cage, né, de costas pro cage, sofrendo pressão, que é um jogo que ele gosta de fazer, mas que ele tem sofrido bastante quando ele pega outros wrestlers. Dessa vez, talvez, né, ele por estar mais adaptado aí à categoria dos meio médios, ele vai poder igualar ali na força contra o Kevin Lee. Mas é uma luta bem complicada para o brasileiro. Mesmo ele sendo um lutador de altíssimo nível, a gente já percebeu que lutadores que colocam pressão são aí o calcanhar de Aquiles dele,
E esse é o Kevin Lee, né? Agora, é mesmo esperar para ver como que o Kevin Lee se adapta ao peso, se ele vai ter uma tranquilidade, se ele vai conseguir, né, igualar em força e tamanho com o Rafael dos Anjos, porque senão pode ser aí que o brasileiro consiga, já para os rounds mais finais, se aproveitando do seu cardio, que é muito bom, e também das falhas de cardio do Kevin Lee, ele consiga se sobressair aí nessa luta. E o Léo, tanto o Rafael quanto o Kevin Lee são lutadores bem curiosos numa categoria dos meio médios, né? Por mais que eu tenha visto até um comparativo, o Kevin Lee, ele tem, eu já tinha comentado isso em algum podcast passado, mas eu vi isso hoje também. Kevin Lee, ele tem a mesma envergadura que o Cigano, que é peso pesado. Mas é curioso dois desses lutadores tentarem algo numa categoria onde tem caras muito maiores, com um jogo muito mais inciso, mais complicado, mais pesado do que eles, e tentarem alguma coisa numa categoria dessa, né? O que você acha, Léo? Rafael, que hoje é o número 3 da categoria dos meio médios, e o Kevin Lee, ele ainda é ranqueado na categoria de baixo, que é a dos leves, que ele é o número 7. Essa categoria aí, junto com a dos leves e a dos penas, né, e a dos galos, é uma categoria assim bem ingrata, né? E é uma faixa de peso muito complicada para cortar peso, né? Não é simples. A galera corta muito peso para poder bater 70, então é bem difícil. Então o que resta para alguns deles, né, para poder manter a carreira ativa, é justamente se manter mais saudável e acaba sendo menores do que outras pessoas na categoria, porque infelizmente o UFC não cria logo esse raio dessa categoria entre os 70 e os 77, né? Que seria excelente, mas aí não tem jeito. São dois atletas que tanto no peso leve, os dois eu acredito que teriam uma vida maior no peso leve do que eles teriam agora do que eles terão agora no peso meio médio, né? Mas para ambos, aliás, porque o Kevin Lee ele tem um estilo de jogo muito parecido com alguns que são os tops da categoria, e o Rafael, infelizmente, vai acabar sucumbindo para todos os atletas que têm esse jogo de pressão, que são maiores e mais fortes do que ele. Talvez um atleta de pressão que pode ser acessível para ele é justamente o Kevin Lee, que está subindo, né, que tem ali a faixa de peso basicamente igual a dele. Verdade. E Gabriel, faz uma leitura final aí dessa luta. Em quem você palpitaria entre Rafael dos Anjos e Kevin Lee? Olha, depois desses dois amigos aqui colocarem precisamente as informações sobre essa luta aí, não tem nem muito mais o que falar, é exatamente isso, né? Eu até achei que quando casaram essa luta, era um péssimo negócio pro Rafael, porque ele já vinha de 2 derrotas, né, para 2 wrestlers, entendeu? E aí falei, mais um, foi uma situação que eu fiquei meio desconfortável, né? Queria uma luta com outro tipo, um adversário que tivesse um outro tipo, né, de estilo de luta para ele realmente, né, desenvolver mais o estilo de luta dele e ele pegar mais uma confiança, entendeu? Mas também, ao mesmo tempo, é uma maneira dele também testar a sua evolução como atleta, né? Ele perdeu uma luta, vou evoluir, vou fazer um camp diferente, vou buscar maneiras de anular a estratégia que esse povo tem feito comigo, né? Como o Colby Covington fez, né? Enfim, e aí até achei que iam jogar até o Tyron Woodley pra ele. Falei, meu Deus, vai ser de novo a mesma coisa com um cara que é nocauteador. Mas acabaram jogando o Kevin Lee. É a prova que ele tem agora de mostrar a evolução que ele teve depois de 2 derrotas para os wrestlers, né? Vamos ver o que vai acontecer. Realmente eu acho complicada essa luta pro Rafael. Espero que eu queime minha língua, mas eu acho que o Kevin Lee tem um pouquinho mais de, vai lá, 5-5, 4-5 na porcentagem pro Kevin Lee
por ter esse wrestling agressivo e essa força física. Boa. E o tamanho todo, né, como comentaram. Bacana. É isso aí, rapaziada. Esse evento, vamos ver se agora caindo aí no meio do nosso podcast, caindo uma luta que já não contava com grandes nomes. Eu acho que promete algumas lutas boas. A gente tem até Davi Ramos também contra Austin Ubard. No preliminar eu tava tentando procurar alguma coisa pra gente comentar. A gente tem o Megan Anderson que vai lutar ali no pena feminino contra a Felicia Spencer. E de repente nas lutas mais abaixo ali no card também tem algumas coisas bacanas. Tem o Patrick Cummins contra o Ed Herman. Ed Herman eu achei que ele não tava mais lutando, ainda resiste. Enfim, vamos ver o que traz esse evento. Eu acho que pode trazer coisa boa aí. E vamos finalizando aqui o Nocautecast por aqui. Gabriel Sater, queria agradecer. Davi, Oi, só uma pergunta só. manda. Meus amigos, me ajudem a entender a lógica nesse momento do UFC. Por que o UFC não casou a Megan Anderson contra a Cyborg? Cyborg tá parada, a adversária era uma lutadora grande que tinha tudo a ver pra fazer essa luta com a Cyborg. Alguém pode me explicar por que não casaram essa luta? Deve ser coisa de contrato com a Cyborg, viu? Sei não. Ela ainda anda flertando pra caramba com a WWE, né? Causando lá. Toda semana tem um post dela brincando que quer entrar lá, não sei lá. E ainda a categoria que não tem ninguém, né? Só tem a Amanda e a Cyborg agora. E a Megan Anderson, que seria também. Não, eu... Que luta é esse evento, né? Oi? A Megan Anderson que luta esse evento, né? Vai pegar uma menina invicta aí na categoria. É complicado, não tem. Essa categoria é muito ruim, né? Fizeram a categoria pra Cyborg, aí a Cyborg vai lá e perde. Que situação. Pode ser que tenha revanche, né, Léo? Dana White comentou sobre isso, né? Que assim, ele tem esse interesse de fazer o revanche da Cyborg com a Amanda. Se a Amanda bater aí a Holly Holm, é bem provável que eles casem essa luta de novo. Até a Amanda já tava mudando o discurso dela em relação a isso, que toparia, que a Cyborg fez, né, merece. Mas tem assim, tempo, então... né? Tem tempo pra Cyborg fazer mais uma lutinha aí nesse intervalo, né? É exatamente isso, Davi. Isso que eu fiquei com dúvida. Falei, por que não casam com a Megan Anderson? Desde o começo queriam fazer essa luta, aí casaram ela contra a Holly Holm. Holly Holm jogou chopp, né? Água no chopp dela. Enfim, só fiquei com essa dúvida mesmo. Holly Holm finalizou ela, não foi isso? Acho que fez um jogo de chão, fez um jogo de wrestling, quedou bastante ela, acho que levou na decisão. Pode crer. Só aí então, rapaziada. Vamos finalizando por aqui. Gabriel, queria agradecer a presença, meu amigo, por mais um. Eu que agradeço, Davi. Obrigado, meus amigos aí. Se falei demais, me perdoem. Fico aqui, né, sempre ansioso para conversar com vocês e aprender com todos vocês. Maravilha. Léo Paz, valeu, meu amigo. Um abraço. Eu que agradeço aí a participação, Davi, né, por esse convite aí. Agradeço ao nosso cowboy galã. Agradeço ao nosso maravilhoso homem de Mariana, né? Que deixar um abraço aí para os nossos ouvintes e até a próxima. E o galã de Mariana, André G. Se não fosse você, André, a gente ia falar aqui da luta e por sorte você viu que a luta caiu bem na hora que a gente tava gravando, né? Pois é, rapaz, olha aí o Tapology salvando a gente aí. Mas eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, muito bom estar aí conversando, trocando papo de MMA com vocês e deixar aí também o convite ao ouvinte para prestar um pouquinho de atenção aí no que eu vou dizer na minha coluna. Vou te falar, viu, André? Aprendo muito com o André, viu, Davi? Sempre eu quero saber o que está acontecendo fora do UFC, vou na do André que não tem erro, bicho. Esses dias, Gabriel, eu corrigi até o André porque eu fui lá e ouvi a coluna dele. Não foi, André? Teve algum dia da semana aí que vocês falaram de algum evento, eu fui lá, ouvi a sua coluna e voltei e falei, não, André, você falou que foi isso. Pô, foi, cara, o do PFL, que eu não tinha encontrado ainda onde ia passar, achei que ia ser no Facebook, igual ano passado, e falei que ia ser no Facebook, né? Mas cara, eles mudam. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu acho que eu comentei aqui no grupo, foi de muito longe, a pior transmissão de MMA que eu vi na minha vida foi a do PFL da semana passada, cara. Mesmo, foi o ruim. pessoal da
DAZN, não sei como fala. Muito amador, muito fraco, cara. É a da Zona. Como que é? Isso, nossa. Porra, muito ruim, cara. Muito ruim. Ô, Davizão, não vamos esquecer de falar, só rapidinho, vai fechar o programa, não vamos falar. Pô, o Glaico França, meu amigo aí, ganhou, né, no primeiro round, bateu o russo, finalizando ele no torneio da PFL, entendeu? No torneio 7-7, né, que ganha $1 milhão o campeão, passou da primeira fase e, né, finalizando um russo duríssimo, entendeu? Muito feliz por ele, viu? Pô, Gabriel, vamos trazer seu amigo aí, hein, mano. Vamos virar amigo dele, o cara vai virar milionário, mano. Então vamos já fazer amizade agora, vamos construir isso aí, mano. Meu, eu tô, olha, desde o começo torcendo por ele, porque ele merece ganhar esse prêmio de $1 milhão. Hein, André, ele bateu o Sato, né, que era campeão do Pancrase, ele, né, ganhou do Sato, e o Sato estreou no UFC agora, nos 2 eventos atrás, batendo o Ben Saunders, cara. Você vê o nível do Glaico França, meus amigos. Ele que é campeão, né, do TUF, né, do Ultimate Fight Brasil, no programa aqui, lutou no UFC e tal, e é campeão do Pancrase também. Ou seja, é um atleta que merece respeito, cara, gente finíssima, carismático, sigo ele nas redes, sou fã dele e ele é muito talentoso, cara, torcendo muito por ele. Boa, então agora... Ele tá numa sequência muito boa, muito forte, né, cara? Eu tô achando aí que ele vai fazer um bom barulho aí nessa temporada. Boa. Tomara, viu, André? Desculpa, tomara mesmo, cara, torcendo muito por ele aí. E ele mais do que merecido, né? Ele bateu um cara que tá no UFC agora, que voltou aí, e ele tem que entrar pro UFC de volta, ele merece. Boa, rapaziada. Vamos finalizar aqui, o meu diretor já tá fazendo sinal lá da sala dele lá, que é pra gente cancelar, já encerrar o programa. Firmeza? Um abraço a todos. Eventos do final de semana. Fala, rapaziada, tudo certo? Aqui é André G trazendo para vocês novamente o que há de melhor no mundo do MMA fora do UFC. Essa semana aí com somente 2 eventos que vão movimentar ali o leste europeu e a Ásia, começando pelo One FC Enter the Dragon, vai acontecer aí na madrugada dessa quinta para sexta-feira. Evento principal, Shin Aoki, um dos melhores grapplers da história do esporte, defendendo seu cinturão do peso leve contra Christian Lee, ele que é irmão da Angela Lee e também já foi desafiante desse cinturão no passado. Vamos ter ainda Sage Northcutt fazendo sua estreia no evento asiático contra a lenda brasileira do kickboxing, Cosmo Alexandre. Também outros nomes conhecidos aí como Amir Khan, GG Eustáquio, compondo o card, Gary Tonon, um ídolo aí do grappling, e lutas também de kickboxing com nomes como George Petrosian e também Andy Sauer. Já no KSW, que acontece nesse sábado, teremos aí 2 disputas de cinturão, disputa no peso médio, disputa entre Michael Martella e Scott Ashkan. É uma revanche, o Scott Ashkan já havia vencido Martella no passado, porém agora é o polonês que tem o cinturão e o Scott Ashkan vai tentar fazer a sua segunda vitória sobre o polonês e conquistar de vez esse cinturão aí, ele que já tem passagem pelo UFC. E no peso meio médio, 2 caras bem promissores, Roberto Soldic vai tentar aí conquistar o cinturão que está vago, e quem vai disputar com ele é o Christian Kazubolski, outro lutador bem promissor, está aí invicto na carreira em 7 lutas. Esse evento ainda vamos ter alguns nomes conhecidos ali do leste europeu, como os pesos pesados, Karol Bedorf lutando contra Damian Grabowski, os brasileiros Thiago Silva, ex-meio pesado do UFC, também o Luiz Henrique KLB fazendo aí uma luta no peso pesado. Certo, rapaziada? É isso, é o que a gente tem para o final de semana, eventos legais, vários nomes aí para a gente acompanhar, e eu deixo aí para vocês um apelo para todo mundo ficar ligado no que tem de mais legal aí no mundo do MMA fora do UFC. Abraço, rapaziada!